perguntas que serão registradas e retiradas de dúvidas no final da palestra. Temos respectivas bíblias, caneca de anotação, caneta. E os microfones serão ligados novamente no momento das perguntas ao final. Agora está com a palavra o pastor Isaac Dias para fazer as considerações iniciais e uma oração pelo pastor Mário Sérgio para iniciarmos as palestras. Meus amados irmãos e minhas irmãs, né, temos irmãs aqui conosco, quero saudá-los com a paz do Senhor e expressar a minha satisfação, de alegria, de prazer. Na verdade, nós estamos fazendo uma série de lives, inclusive esta semana suspendemos, vamos reiniciar dia 1º, e uma dessas convidamos o pastor Mário Sérgio para batermos um papo sobre a relevância do discipulado, e durante a conversa nós fizemos um desafio, eu o desafiei a realizarmos esse evento, e ele se dispôs, né? Conversei com o Thompson para ele nos ajudar e ele também concordou plenamente. Então, assim, para mim é uma satisfação, eu estou muito feliz e acredito que esse trabalho ele vai ser importantíssimo para nossas vidas e acredito também que será o primeiro de muitos outros, né, que acontecerão. Quero agradecer de coração ao pastor Mário por ter aceitado o desafio, ao irmão Thompson, né? O irmão Thompson é obreiro aqui da nossa igreja e muito habilidoso, por sinal, né? E, bom, e agradecer a vocês que confiaram na ideia, acreditaram, né? Enfim, obrigado a todos. Nós vamos agora orar pelo nosso querido pastor Mário e, em seguida, ele já está aí com a palavra. Não sei se Thompson ainda vai usar a palavra, mas vamos orar agora pelo pastor Mário, para Deus se utilizar dele nesse instante, como tem feito em outras ocasiões. Querido Deus, te louvamos, Pai, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por este momento especial, onde tu tens nos proporcionado, Senhor, para estar junto com o teu povo, pessoas de diferentes lugares, mas com um só objetivo, Senhor amado, com um só propósito, aprender a tua palavra, Senhor, especialmente nesta área tão importante que é o discipulado. Se utiliza do teu filho, como tu tens feito em outras ocasiões. Te pedimos isto no nome de para o Jesus. workshop. Pronto, pastor Mário? Paz do Senhor a todos, paz do Senhor. Antes de, inclusive, fazer menção ao pastor Isaac Dias, Thompson, quanto tempo eu tenho, Thompson, para falar? Liga o microfone, Thompson, está desligado. O microfone está desligado. Thompson está enrolado ali. Eu obedeci à risca o que eu pedi para os irmãos. Encerrar às 8 horas, pastor Mário. Deixar 15 minutos finais, né? Para tirar de dúvidas e o pastor Isaac fazer as considerações finais para encerrar. O restante do tempo é do senhor. Tudo bem. Eu vou só sugerir, Thompson, terminar 15 para as 8. A gente encurtar 15 minutos, porque às 20 horas eu tenho uma live com o Departamento de Novos Convertidos de Natal, né? Ok. Tranquilo? Então, queridos irmãos... Também, viu, pastor Mário? Pois não, pastor? Também, 20 horas, nós temos o culto aqui da nossa igreja, o culto online. E é prudente essa... Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer, louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. E agradeço ao pastor Isaac Dias. Pastor Isaac é um pastor que eu admiro bastante, ele sabe disso. A nossa igreja no Rio Grande do Norte ontem completou 102 anos e o pastor Isaac tem uma participação muito bonita em boa parte dessa história, né? Não estou chamando o senhor de velho, não, mas 102 anos, eu acho que o senhor tem pelo menos metade aí de pastoreio, né? E eu louvo a Deus por isso e eu respeito muito, e ele sabe que ele é um dos meus pastores, né?
Também Thompson está ali, pastor Ricardo, estou vendo alguns amigos, pastor Eudes, o Mauro está ali também, né? Eu vi o nome de Enoque, não enxerguei Enoque, mas sei que ele está ouvindo. E outros irmãos aí, que Deus abençoe a todos. Então, queridos, como o pastor Isaac disse, eu fui desafiado com um tema que ele propôs, não é? Com um workshop que Deus colocou em seu coração, e quem sou eu para negar, né? Pela admiração que eu já expressei ter por ele, então um pedido de um homem desse para mim é uma ordem, né? Então eu vou colocar aqui na tela uma apresentação que eu preparei para esse momento, apenas para a gente ter uma referência, né, do que nós estamos falando. Então, eu não sei se os irmãos estão vendo ali a apresentação já. Muito bem. Então é o seguinte, eu vou começar. Então, é o workshop de discipulado. O tema que foi proposto é a relevância e a aplicação do discipulado na missão. Vou seguir exatamente a sequência que está aqui, né? Meu nome é Mário, sou pastor na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Sou natural do Rio Grande do Norte, né, pastor Isaac? Sou conterrâneo, sou da terra, mas estou servindo a Deus em Joinville já há mais de 7 anos. E como esse pequeno resumo aqui, Thompson já leu, né? Já apresentou para os irmãos. Então vamos ganhar um pouquinho de tempo. Então, o que é que nós vamos falar? O que me foi proposto, que Thompson anotou, os pontos que ele anotou, nós vamos falar sobre discipulado e sobre missões. E vamos aplicar, não é, de acordo com o tema, o discipulado na missão. E eu vou fazer dar uma breve explicação, que a maioria já sabe, sobre a diferença entre missão e missões. E fazer a aplicabilidade desse tema tão importante dentro desse contexto. Então, o que é que nós vamos tratar aqui? Nós vamos vamos compreender alguns termos, não é? Que eu não coloquei aqui, mas vamos, dentre eles, o próprio discipulado. Vamos falar um pouco sobre o nosso público-alvo, não é? Importante, e no final nós vamos unir todos esses tópicos aí. Vamos falar sobre algumas fases do discipulado. Geralmente eu só abordo as 4 primeiras nas palestras, porque o tempo não é suficiente. Eu não sei se eu vou conseguir abordar 2 hoje, mas eu citei outras ali, que sempre o pessoal me cobra um pouco mais. E também vamos fazer a aplicação, né? A famosa aplicação de recursos e do conceito na obra missionária ou na nossa missão como igreja, né? Então, para começar, eu vou citar o texto bíblico bem conhecido de todos nós, Mateus 28, 19 e 20, onde diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse versículo, os irmãos sabem que ele é a conclusão de um amplo discurso. E no caso do Evangelho segundo Mateus, ele é a conclusão do próprio Evangelho. O Evangelho se conclui com o ide do Senhor, não é? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E aqui tem algumas grandes verdades que a gente precisa compreender. É interessante, ontem na escola dominical, eu que dei aula na classe de adultos da minha igreja, e eu falei para os irmãos da diferença entre discípulo e apóstolo. Geralmente, quando os irmãos vão falar na igreja, a maioria, inclusive dos que pregam, eles não sabem fazer a diferença, eles se confundem muito, né? Eles dizem, irmão, os discípulos de Jesus, aí na mesma hora diz os apóstolos. Eu já vi até gente dizer, tanto faz, ou é uma coisa ou outra, é a mesma coisa. Não é. Na verdade, os irmãos sabem que se nós formos ao contexto de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a gente vai compreender que discípulo é todo aquele que aceitou Jesus e se tornou um seguidor de Cristo. Não é? Em resumo, a gente vai chegar a essa conclusão. Todos os seguidores de Cristo eram chamados discípulos na época da Bíblia. E a Bíblia diz que dos discípulos, Jesus separou apóstolos.
e nós aprendemos ontem, quem foi à escola dominical aprendeu o conceito de apóstolo. Apóstolo é aquele que cumpre a missão, que tem por objetivo principal ensinar a palavra de Deus, não é? Formar discípulos para Jesus Cristo. Então, da multidão de discípulos, Jesus separou 12 apóstolos com esse objetivo de darem continuidade à obra de Cristo nesse mundo, a missão de Cristo nesse mundo. E é interessante que quando, lá no início do livro de Atos ainda, quando tem a escolha de Matias, que os discípulos, eles dizem assim, vamos usar o mesmo critério que Jesus utilizou. E o critério que Jesus utilizou foi dos que já estavam seguindo a Cristo desde o batismo de João até o dia que ele foi levado para o céu. Ou seja, os discípulos, os apóstolos não se tornaram discípulos no dia que foram eleitos. Eles já eram discípulos para poder ser apóstolos, não é? Eles já eram seguidores de Cristo, por isso que eles foram escolhidos para dar continuidade à grande comissão. E aí a gente pode já definir 2 termos. Por exemplo, a missão, hoje é um termo que está muito confuso no Brasil afora, missão e missões. Não é? Tem cantores que cantam missão, tem outros que é missões, e pregadores também. Na verdade, a igreja tem uma missão. E a missão da igreja é dar continuidade à obra de Cristo. A obra de Cristo é aproximar as pessoas de Deus. Essa é a missão que a igreja deu continuidade. A igreja com I maiúsculo, né? A igreja que vai para o céu, a igreja que Jesus vem buscar. Agora, a igreja local, para cumprir a missão da igreja universal, da igreja que Deus vem buscar, ela precisa cumprir algumas missões. Então, quando nós falamos do departamento em nível local, nós falamos missões, porque a igreja não tem uma missão, a igreja tem várias missões. O que não se pode confundir também com a obra específica de um missionário. Quando ele sai para fazer missões, ele sai com uma missão. E lá na missão ele vai cumprir missões para poder atingir aquele objetivo principal. Então a gente precisa ter esse conceito bem fixado na nossa mente. Outro conceito interessante é o conceito de discipulado. É assim, irmãos, olha, é interessante como cada palestra que a gente dá sobre discipulado, a gente tem sempre que reafirmar a mesma coisa. Porque é impressionante como o pessoal erra o conceito de discipulado. O discipulado é assim, ó. Ele está deixando de ser, e em vários lugares deixou de ser solução para ser problema. Por quê? Porque as pessoas não sabem ao certo o que elas estão fazendo, não é? Então, no contexto bíblico ali de Mateus 28, 19, nós temos ali o conceito bem claro. Jesus diz, fazei discípulo de todas as nações. Aí ele vai, se a gente for pegar detalhadamente isso aí, a gente vai aprender muita coisa. Por exemplo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que é que a gente pode aprender? Que o batismo é uma ordenança e que também a Bíblia diz a maneira como ele deve ser feito. O batismo é uma das coisas que deve ser feito em nome da Trindade. Por exemplo, em que isso é importante? Eu sou, vocês já viram ali, eu sou da área uma das áreas aí, a área das ciências exatas, acho que por isso que eu me prendo tanto a detalhes. Mas acreditem, esses detalhes, eles fazem toda a diferença, inclusive quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Por exemplo, quando nós vamos ensinar um discípulo a orar, um novo convertido a orar, a gente vê até pessoas com 50 anos de crente que não sabem orar ainda. Senhor, te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhum problema fazer menção à Trindade. Mas a oração bíblica, ela é feita a Deus em nome de Jesus. O próprio Jesus diz, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. E Jesus, ele é o único mediador. Então, o versículo ali, esse contexto ali vai nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, a base do discipulado está inserido ali, ensinando a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Ou seja, qual é a base do discipulado? A Bíblia. Não é, irmãos? A gente não pode pegar outra coisa para o discipulado. Um irmão outro dia me disse assim, pastor, o meu discipulado é tão moderno
que lá eu implantei um curso de corte e costura com os novos convertidos. Eu disse, não, querido, você pode ter implantado um curso profissionalizante, mas isso não é discipulado, isso aí é um curso profissionalizante. Discipulado bíblico é ensinar a Bíblia para o novo convertido, são os mandamentos de Cristo. Né? Esses detalhes parecem exagero, mas fazem a diferença. E a gente tem a confirmação do próprio Deus, eu estou convosco todos os dias. Eu poderia explicar um pouco mais esse versículo ali, mas eu só quero deixar claro que o conceito de discipulado, ele está na Bíblia Sagrada. E o discipulado nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse. Por exemplo, no Gênesis, quando Deus mandou Adão guardar o jardim, Deus já tinha em sua mente, em seu propósito com Adão, o quê? Que ele fosse guardador de alguma coisa. Não é? Primeiro delito da história da humanidade. Aliás, primeiro delito não, primeiro homicídio. Foi entre dois irmãos. E a Bíblia diz que quando Deus apareceu a Caim, disse, cadê Abel, teu irmão? Não é? Ou seja, a resposta negligente de Caim foi, sou eu guardador do meu irmão? Então você vê que o cuidado, ele está, o discipulado, ele está inserido na Bíblia, do Gênesis, e eu poderia citar livro a livro, até o Apocalipse. Um conceito prático, ou seja, um conceito que os novos convertidos precisam saber quando eles entram no discipulado, o que é um discipulado? Alguém vai perguntar, para que eu preciso do discipulado? E a gente, para o novo convertido, a gente não vai entrar na técnica, né? A gente não vai dar um conceito bem mirabolante, assim, que ele não seja capaz de compreender. Afinal, ele está nos primeiros dias da fé. Então, a gente diz, o que é um discipulado? Eu vou resumir. É um crente mais antigo cuidando do mais novo. Pronto. Um crente mais antigo na fé, aqui não é idade, é tempo de fé. É um crente mais antigo na fé, cuidando de um crente mais novo na fé. Então, aqui a gente já pode dizer, eu posso ter um menino, vamos supor, eu tenho 40 anos. Não vou perguntar a idade do pastor Isaac, todo respeito a ele, mas na frente dele eu sou um menino, né? Eu admito isso. Então, você observa, pois não, meu pastor? Tá com o microfone fechado. Tem que abrir ali o microfone, pastor. Tá. Pastor Mário, não sei se essa informação é importante, mas no dia 13 do próximo mês eu completo 51. Olha aí. Não, 10 anos na minha frente, né? Muito tempo de pastor, por sinal. Então, assim, mas diante do Senhor, eu sou um menino, não é? Sou uma criança, tenho 10 anos a menos e de fé também, não é? Tenho vários anos aí que fico para trás. Então, é assim, por exemplo, mas por que eu estou falando isso? É porque é possível uma pessoa mais jovem discipular uma pessoa mais antiga? Claro, em relação à idade, sim, porque eu estou falando de tempo de fé, não é? É um crente mais antigo na fé, cuidando de um crente mais novo na fé. Eu digo isso porque uma das barreiras do discipulado ainda é assim. Como é que eu vou ser educado na igreja por um menino, por uma criança? É porque essa criança tem mais tempo de fé que você. E por último, ali no conceito de discipulado, vocês vão ver que a aplicação disso vai ser muito bonita, é que um conceito técnico. Eu coloquei ali científico porque eu me prendo a detalhes. Esse conceito está aí em primeira mão para vocês. Vai estar no meu livro ali sobre discipulado, que nos próximos meses ali vai ser lançado. Eu vou fazer a propaganda porque eu sei que Thompson vai comprar um. Então, ali, o que é que eu falo sobre discipulado? O conceito técnico que nós, discipuladores, missionários e missionários, precisamos ter em mente, fixado esse conceito, é que o discipulado é um processo composto de inúmeras fases. Preste bem atenção, o discipulado é um processo. O discipulado não é uma coisa tão simples, é um processo, ou seja, uma coisa longa. É um processo composto de inúmeras fases. Eu vou já falar um pouco sobre essas fases. Quem sabe até o pastor Ricardo possa me ajudar, não é? Essas fases, elas são relacionais, porque ela envolve relação entre pessoas, tem que envolver relação, que envolve pessoas, não é? O nosso público são pessoas, e compromisso, tá certo? Então, é algo relacional que envolve pessoas e compromisso. E aonde um crente mais antigo na fé... só um minuto, Thompson. Só um minuto. É que eu estou ao vivo agora.
Ô, Tom, só um minuto. Ok, irmãos, aproveitando a parada do pastor Mário, só agradecer a presença dos irmãos de Rio Claro, São Paulo, Catanduva, também em São Paulo, Itatiaia, no Rio de Janeiro, Santana do Ipanema, em Alagoas, Pereiras, São Paulo, Teófilo Antônio, Minas Gerais, do irmão de Joinville, Santa Catarina, das cidades de Ouro Branco, Parelhas e Caicó, aqui no Rio Grande do Norte, assim como dos pastores, pastor Gerson Walter, missionário do Uruguai, os pastores do campo, já vi pastor Marcos, já vi pastor JB, e os missionários do projeto PIS, né? E o missionário Juranil, pastor Eliano também está conosco. Agradecer a todos vocês a presença e pedir mais uma vez a compreensão dos irmãos que mantenham os microfones fechados para não dar interferência, queridos. Às vezes é involuntário um barulho que apareça dentro da nossa casa, no momento que está sendo transmitido, e acaba interferindo na ministração, certo? Essa compreensão dos irmãos. Fazer só a menção, Thomas, também de Cruzeta, Janeiro Júnior está participando conosco. Sim, pastor. Cruzeta, muito bem. Enquanto o pastor Mário volta, já vou adiantar algumas coisas, irmãos. Após o final, vou falar novamente, mas deixa eu aqui registrado que existe um grupo do WhatsApp, alguns dos irmãos que estão participando fazem parte dele, chamado Discipulado Eficaz. Me ponho à disposição dos irmãos que queiram participar desse grupo. Sempre está aparecendo novos subsídios, novas matérias, o trabalho que os irmãos estão desenvolvendo, e é bom para nós estarmos pegando ideias, participar desse grupo do WhatsApp. Assim como acompanhar o pastor Mário Sérgio pelo seu canal no YouTube, ele bota sempre as suas ministrações voltadas para o assunto, e a fanpage da Assembleia de Deus em Caicó, também o Instagram da igreja e do pastor Isaac, que sempre tem matérias muito boas para nós acompanharmos. Fica como recomendação para os irmãos. Amém? Mais um adendo, irmãos. As perguntas forem surgindo, vocês podem ir digitando. E aí eu estou aqui anotando para que a gente possa esclarecer no final da aula. Ô, Thompson, me perdoe, querido. É que eu tive um caso de discipulado agora, no meio da palestra, e eu tive que atender. É o seguinte, chegou aqui um rapaz agora que perdeu 2 filhos ali pela essa situação aí, né? Ele estava desesperado e eu tive que ir lá estender a mão ali sobre ele. Faz parte da missão, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então é o seguinte, eu estou falando do conceito técnico. Esse conceito aí, nós precisamos ter na nossa mente. Qual é o conceito técnico do discipulado? O conceito técnico é que o discipulado é um processo. Esse processo, ele é composto de fases, tá certo? Essas fases, tem algumas palavras que nós temos que ter em mente. Por exemplo, ela envolve relação de pessoas. Então, a relação de pessoas inclui, inclusive, o que eu tive que resolver agora, né? O homem está ali, os irmãos estão orando por ele, e a gente teve que atender o irmão porque envolve relação de pessoas. Compromisso, né? Mais à frente eu vou falar sobre compromisso. Aonde um crente mais antigo na fé cuida de um crente mais novo na fé, levando em consideração princípios bíblicos, né? E com o objetivo de formar discípulos de Cristo. Por que tudo isso é importante? Eu vou falar. Um processo porque não se começa um discipulado num dia e termina em outro. Segundo, ele é composto de fases, porque é assim, ó, o discipulado ele começa hoje, num ponto, e ele vai terminar, e a gente tem que cumprir cada fase. Tem algumas... eu não gosto de comparar um novo convertido, por exemplo, a uma criança. Eu acho que existem alguns conceitos que eles são nossos. Eles não podem ser repassados para as pessoas. Eu considero o novo convertido um bebê espiritual, mas o novo convertido não pode estar na igreja. Assim, eu sou um bebê, entendeu? Eu tenho que tomar mingau. Não, ele é um crente em Jesus, que se Jesus voltar agora, ele vai morar no céu.
Então, o conceito de bebê ele é nosso e não do novo convertido. Inclusive, eu chamei a atenção de um grupo de mulheres recentemente, porque elas estavam ali cuidando das outras mulheres, umas às outras assim, chamando as mulheres de meninas, minhas meninas, nossas meninas, não sei o que, tal. E eu disse para ela assim, ó, irmã, isso aí é um pouco perigoso. Isso aí é um tratamento que deve ser, talvez, entre duas pessoas, mas público assim, não, porque aí vai dar aquela ideia das mulheres serem coitadas, de serem mimadas, de serem criancinhas o tempo todo. Não, elas têm que ser posicionadas como servas de Deus. Então, parece ser radical, mas não é. Por exemplo, às vezes, nós que somos pais, às vezes a gente diz não ao filho com o coração partido. Mas a gente precisa dizer, senão a gente vai fazer mal para eles. Né? Todo mundo sabe disso. Então, ele é um processo longo, composto de fases. A gente precisa compreender cada uma das fases, se nós quisermos que o nosso discipulado, que a nossa missão seja bem cumprida, nós temos que compreender cada uma dessas fases. Devemos levar em consideração que o discipulador sempre tem que ser um crente mais antigo na fé. Isso é interessante porque existem vários elementos que nós usamos quando estamos praticando o discipulado que eles precisam ser considerados. Por exemplo, eu já vi novo discipulador que vai cuidar de um novo convertido que está passando por um problema e ele chega lá e começa a chorar dizendo que tem um problema maior ainda. Né? Tem um problema maior que o seu, tal. Daí, no lugar de consolar, saem os dois ali, pior ainda. Eu até brinquei um dia com um irmão que fez isso. Eu disse, ó, irmão, se eu tivesse sendo aconselhado por você, eu saía dali e dava um tiro na cabeça. Com toda certeza. Né? Com um certo exagero, mas é verdade. Então, um crente mais antigo na fé, ele tem que ter a consciência disso. O discipulador, ele é um crente mais antigo na fé. Por ser um crente mais antigo na fé, ele tem que ser detentor da autoridade de formar discípulo. Ele tem que ser um homem compromissado com o tempo de fé que ele tem, com a missão que ele recebeu de Cristo de formar novos discípulos. Não é? Outra coisa interessante são os princípios bíblicos. Como eu já falei anteriormente, a base do discipulado é a Bíblia. Não adianta, irmãos. Quando nós convivemos com pessoas, nós adquirimos, mesmo involuntariamente, características daquela pessoa que a gente convive. Por exemplo, tem pessoas que dizem que eu dou a bênção apostólica parecido com o pastor Santana. Talvez eu tenha aprendido com ele, né? Eu acho que o pastor que eu mais convivi na minha vida foi o pastor Santana. Talvez eu tenha aprendido com ele. Mas não significa dizer que o meu referencial, por exemplo, de salvação seja o pastor Santana. Talvez de fé, como obreiro, né? Como respeito, como exemplo, é o pastor Raimundo João de Santana, com certeza. Mas de salvação é Cristo. Né? Então, assim, eu já vi algumas pessoas falarem por aí, assim, irmãos, o melhor discipulado é o nosso exemplo. Não é. O melhor discipulado é a Bíblia Sagrada. Ainda é a Bíblia Sagrada. E tem que ser a Bíblia Sagrada. Né? Irmão, discípulos nós somos assim, não, você é um servo de Deus, é um crente mais antigo na fé que está formando discípulos de Cristo. E o objetivo do discipulado não pode ser outro, senão formar discípulos de Cristo. Só abrindo aqui um parênteses, Thompson, essa apresentação depois eu vou disponibilizar para você, eu posso até mandar ali no grupo do WhatsApp, e também tudo que eu estou falando está sendo gravado e a gente pode disponibilizar para os irmãos também, tá certo? Aqui, em continuidade, já que eu falei de público-alvo do discipulado, eu posso falar também sobre quem são as pessoas, os públicos que nós devemos estar preparados para lidar no discipulado. Quem é o público? Nós precisamos conhecer o nosso público. Qual é o objetivo de nós conhecermos o nosso público? É especificarmos as nossas ações, tá certo? Sabendo que o objetivo principal tem que ser mantido. Isso eu anotei hoje pelo seguinte, precisamos conhecer quem é o nosso público, quem são as pessoas que estão passando pelas nossas mãos, quem são as pessoas que nós estamos convivendo. Qual é o objetivo principal?
formar discípulos de Cristo. A base nunca vai deixar de ser a Bíblia. Nunca vai deixar de ser a Bíblia Sagrada. Tá certo? E assim, ó, tudo que eu vou falar agora aos irmãos, eu peço uma extrema maturidade, assim, para, se alguém se encaixar em algum dos conceitos que eu vou falar, eu não estou falando por mal, eu estou falando para um grupo de discipuladores, de obreiros. Então, eu gosto de medir bem as palavras. Se fosse um público, por exemplo, se eu estivesse falando na igreja, eu não falaria alguns detalhes que eu vou falar aqui. Então, você vê, ó, por que nós precisamos conhecer o nosso público? Eu vou começar fazendo uma comparação. Tem vários públicos no discipulado? Sim. Tem vários públicos. Na igreja, nós não temos um único público, nós temos vários. Por exemplo, nós temos novos convertidos, mas nós temos também crentes mais antigos, que não passaram pelo discipulado. Inclusive, eu esqueci de colocar os crentes mais antigos nessa lista aí. Então, eu vou fazer uma comparação com novos convertidos e pessoas que se reconciliam. Quer ver uma comparação interessante? O novo convertido é uma pessoa que ela está com o coração puro. É aquela pessoa que está com o coração disposto a receber, a aprender. É aquela pessoa que não tem, digamos, malícia, não é? Uma determinada malícia na vida espiritual. Já uma pessoa que se reconcilia não é uma pessoa que está disposta a aprender. Predomina, dentre as pessoas que se reconciliam, predomina o seguinte, ó, predomina pessoas que estão procurando alguém para jogar a culpa, o motivo pelo qual ela se desviou. Geralmente, quando as pessoas que se reconciliam voltam, que você vai falar com elas, elas começam a dar justificativa. Eu me desviei porque Thompson falou mal de mim. Eu me desviei, geralmente a culpa recai sobre o pastor, né? Eu me desviei porque o pastor Mário é grosso, né? Não me atendeu bem, não me recebeu bem, falou mal de mim, estava pregando e a pregação foi para mim. Então, você observa que o objetivo é o mesmo. Eu tenho que pegar aquela pessoa e fazer dela um discípulo de Cristo. Mas existem características específicas que eu devo levar em consideração. Como discipulador, como você vê que o discipulador, quando eu falo de maturidade na fé, eu estou falando de maturidade mesmo. Ele tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa preparada. Então, você vê, ó, ele tem que ser capaz de olhar para a pessoa e entender o porquê que ela está falando determinadas coisas. Entender. A pessoa está ali, ó, xingando alguém. Se não é alguém preparado, como eu já vi, vai dizer assim, esse irmão voltou para Jesus agora, vive murmurando na igreja. Vamos orar para Jesus levar esse troço daqui. Né? Eu já vi alguém dizendo isso. Na verdade, você precisa compreender por que o irmão tem aquele comportamento. Porque é típico de uma pessoa, talvez, do grupo que ele faça parte. Então, nós temos novos convertidos, nós temos desviados que se reconciliam, nós temos ali, ó, depois eu vou acrescentar ali, antes de enviar para os irmãos, é que eu fiz isso já agora no final da tarde, mas crentes antigos na igreja que não passaram pelo discipulado. Quer ver uma coisa? Vocês já viram pessoas problemáticas na igreja? Nem precisa responder, né? Geralmente, pessoas problemáticas na igreja, pessoas que dão trabalho a nós que somos obreiros, são pessoas que não passaram pelo discipulado. Eu já fui líder de mocidade durante assim, uns 11 anos, lá em Natal. Agora, quer ver uma coisa que a gente fazia com o jovem? Era assim, quando tinha um rapaz dando problema, a gente pegava e arranjava um emprego para ele. O camarada ficava bonzinho. Não era só arranjar um emprego que ele tomava uma postura de homem. Então, alistava ele no exército, né? No instante, resolvia. Quer ver um crente antigo, problemático, deixar de ser problemático? Leve ele com você para discipular. Quando ele começar a discipular, ele vai tomar outra postura. Qual é o seu objetivo com um crente antigo? Formar dele um discípulo de Cristo. Só que com ele, para atingir os objetivos, você vai usar uma metodologia talvez diferente do que você usa com o novo convertido. Então, eu até comentei com o pastor Isaac desse terceiro grupo que está aí na tela, que são os desigrejados, né? Que tem muitos, né? E tem pessoas boas incentivando outras a saírem da igreja. Subgrupos, quais são os subgrupos? São homossexuais, são pessoas de facções criminosas, não é? São pessoas assim desses grupos mais novos assim que antigamente eram mais escondidos, agora estão mais na rua, não é? Pessoas, por exemplo, fazem parte de sociedade secreta,
Então, é assim, alguém sempre manda essa pergunta para mim nas palestras. Sempre dizem assim, pastor, como discipular um homossexual? Daí eu sempre respondo, ensina a Bíblia para ele. Pronto, ensina a Bíblia, não tem nenhum problema. Ele vai se converter. Agora, eu tenho que levar em consideração alguns aspectos que é peculiar a pessoas tipo ele. Por exemplo, deficientes. Irmão, assim, com todo respeito, o deficiente, a gente tem que ter em mente a questão da inclusão no seguinte sentido. Ele tem características particulares. Vamos supor, eu descobri há pouco tempo atrás que uma pessoa surdo-mudo não gosta de ser chamado de deficiente. Ele gosta de ser chamado simplesmente de surdo. Pronto. Ele disse, se eu não escuto, eu não falo. Apesar de ter alguns que falam, mas você quer ver ofender o surdo-mudo, chame ele de deficiente, mesmo que seja deficiente auditivo. Ele não quer. Ele quer ser chamado de surdo. Né? Tem que chamar de surdo, tem que dar a parte do Senhor para ele em Libras, tem que dizer que Deus abençoa ele. Enfim, tem que ser tudo de acordo com ele. E um grupo mais recente, que no Brasil está bem comum, que eu destaco também essa noite para os irmãos, inclusive é importantíssimo a gente saber isso, nós fazemos obra missionária, que são os estrangeiros. Né? Os estrangeiros, eles têm questões culturais fortíssimas. Por exemplo, eu quando estava lá em Parnamirim, pastor Isaac, eu cuidei de um grupo de ciganos. Né? Acho que Thompson lembra que eu cuidei de um grupo de ciganos ali, não eram poucos não. Os ciganos eram assim, desafiaram uma menina na feira, lá em Parnamirim, aí um aceitou Jesus, inclusive é meu amigo até hoje, Eduardo, o pseudônimo dele no grupo do cigano é Duda, é um dos chefes, né? Duda aceitou Jesus, e aí ele fez assim, lá na Boa Vista, na congregação da Boa Vista 1, setor 4, em Parnamirim, e veio, todo o grupo dele aceitou Jesus também, um condomínio cheio de cigano. E um dia eu cheguei para discipular os ciganos, e uma cigana levantou a saia e mandou olhar para as pernas dela. Eu digo, mulher, baixa essa saia, pelo amor de Deus. Daí ela disse assim, não, pastor, eu quero lhe mostrar assim, que a gente tem um costume, quando o marido está irritado, ele pega uma faca e começa a cortar a perna da mulher. Aí eu não suporto mais ter as pernas cortadas. As pernas dela todas cheias de cicatriz, que ela disse que era o marido que fazia quando estava brabo. Aí o irmão que estava comigo, ele não tinha experiência com povos estrangeiros, assim. Aí ele pegou e disse, olha, então faça o seguinte, seu marido vai queimar no fogo do inferno. Eu tive que tirar ele do meio dos ciganos, escondido, porque senão eu ia matar ele ali. Ia matar mesmo. Né? Puxaram a faca, revólver, tudo para ele ali para matar. Até calibre 12 tinha. Mas eu tive que tirar. Aí eu fui explicar para ele, mas nós não somos ciganos? Tem. Agora a diferença é que vocês são ciganos convertidos a Cristo. Eu conheço casos de haitianos que não receberam a Santa Ceia, que o pastor foi servir para ele, pelo seguinte, porque eles disseram que na cultura deles a Santa Ceia tinha que ser servida, precedida pelo ritual do lava-pés. E o pastor não lavou os pés dele, eles não receberam a ceia, jogaram até a ceia fora. Então veja que para eu formar discípulo de Cristo no meio desses povos e de cada grupo desse, eu tenho que conhecer algumas características que são elementares. E aí eu tenho que saber que no discipulado eu não lido só com novos convertidos. Tem outros públicos aí que eu tenho que levar em consideração. Então, a matéria ela é tão ampla, pastor Isaac, que eu poderia criar um workshop desse para cada subgrupo. Por exemplo, eu poderia tratar um dia discipulado para pessoas que se reconciliam. Aí seria uma tarde inteira só para falar disso. Discipulado para desengrejado, discipulado para novos convertidos. Então, são matérias específicas, não é, que estão dentro do contexto do discipulado e a gente não pode fugir disso. Agora, antes da gente chegar na aplicabilidade, eu estou ali meio que administrando o tempo, nós temos, eu coloquei aqui um conceito de processo, porque eu sei que os irmãos lembram que no conceito que eu dei sobre discipulado, eu disse que o discipulado era um processo. Então, eu coloquei aqui um conceito simples, mas que nos dá a ideia do que eu vou falar agora. Discipulado é um processo, não é? Ou seja, o que é processo? Do latim, procedere, não é? É um termo que indica a ação de avançar. Preste bem atenção, o processo é um ato contínuo, ele vai avançando. Discipulado não pode retroceder. Se o discipulado é um processo, ele não pode retroceder.
na verdade, quando dá a impressão que algum novo convertido retrocedeu, é porque, na verdade, ele não cumpriu determinada fase do discipulado. Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. É assim, o discipulado é um processo, ou seja, indica, não é? Indica a ideia, a ação de avançar, de ir para frente, não é? O pró diz é algo que vai para frente, cedere, algo que dá a ideia de continuidade, e é um conjunto sequencial particular de ações ou fases. Por exemplo, num processo é assim, ó, para eu avançar no processo, eu tenho que cumprir determinada ação ou determinado conjunto de ações. No caso do discipulado, será um conjunto de ações. Para eu avançar no processo do discipulado, eu tenho que cumprir um conjunto de ações, não é? Ou fases, que eu chamo de fases. E o objetivo com o objetivo comum. O objetivo comum qual é? Que no final eu tenha um discípulo de Cristo, né? Esse é o objetivo das fases. Agora, elas são importantíssimas, vocês vão ver como são. E vão ver como é interessante a aplicação disso. Então, pode ter os mais variados propósitos. O processo pode criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. No caso do discipulado, são várias fases que nós devemos compreender cada uma com cautela, antes de agir. Me diga uma coisa, eu vou falar aqui já, vou adiantar uma questão da aplicação. Eu escuto, eu faço uma pergunta às vezes que destrói algumas pessoas, mas o meu objetivo não é matar ninguém. Eu estou falando do discipulado, destruir em relação a construir. Porque na educação, às vezes, para construir, a gente precisa destruir alguma coisa. Aí eu chego em alguns lugares, eu digo, como é que você está trabalhando discipulado aqui? Aí o irmão disse, pastor, é assim, ó, eu ligo para as pessoas toda semana. Daí eu disse, mas qual é o objetivo de você ligar para as pessoas toda semana? Aí a pessoa diz, não é para manter o contato. Sim, no final, o que é que você espera com isso? Aí a pessoa diz, não sei, que ele vem para a igreja. Não é? Então aí é que tá, a gente precisa saber o que a gente faz. Para que eu estou ligando? Qual é o objetivo que eu estou ligando para alguém? Eu preciso compreender. Olha só, eu coloquei ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fases do discipulado. Eu tenho anotado no material pelo menos 15 fases do discipulado. Eu coloquei 7 aqui e eu não vou falar as 7, certo? Eu só vou falar, no máximo, 3 ou 4 dessas fases, vai depender do tempo. Então, olha só, o discipulado começa com a maneira como eu vou ganhar a pessoa, até a maneira como eu vou enviar essa pessoa, não é? Como eu vou declará-la discípulo de Cristo. Então, é assim, se você for ver em termos bíblicos, não tem como você separar evangelização de discipulado. Em termos bíblicos, não. Tá certo? Porque a pessoa que ganha, cuida. Né? Em termos bíblicos é assim. Em termos práticos, preste bem atenção, termo bíblico não tem como separar discipulado de evangelização. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para a diferença entre evangelismo e evangelização. Evangelismo é o ato de ensinar a evangelizar. Tá certo? E o termo ismo dá essa compreensão. Evangelismo é o ato de formar pessoas que evangelizam. E a evangelização é o termo prático do evangelizar. É pegar o evangelho em prática. Não é? Então, eu estou falando de evangelização, ou seja, da prática de pregar o evangelho e do discipulado. Biblicamente falando, não se consegue separar esses dois termos. Agora, na prática, não é? Em termos de missão, por exemplo, deixa eu me tornar mais técnico um pouco, para falar bonito para os irmãos. Em termos de missão, eu falei há pouco tempo, qual é a missão da igreja? É dar continuidade à missão de Cristo, é aproximar pessoas de Deus. Em termos de missão, não tem como separar evangelização de discipulado. Em termos de missões, porque quando eu falo em missões, eu estou falando da obra local. Em termos de missões, aí sim, eu posso fazer uma distinção. Eu posso ter pessoas que se dediquem a ganhar, porque ganhar pessoas para Cristo é uma matéria ampla também. Tá certo? Eu posso ter pessoas que se dedicam a ganhar e eu posso ter pessoas que se dedicam a cuidar.
Então, você vê que eu posso separar. No caso do cuidado, quando começa o processo do discipulado? Começa na maneira como você recebe aquele que aceitou Jesus. Ou, no caso do discipulado para novo convertido. O discipulado, em termos gerais, ele começa quando você recebe o público do discipulado que você vai trabalhar. No nosso caso, vamos focar em novos convertidos, que aí depois os irmãos entendem que para os outros públicos a gente vai variando alguns detalhes. Então, por exemplo, começa com a fase da receptividade. Irmãos, é assim, a igreja, não é? É interessante a gente saber conceituar a igreja. Tem pessoas que dizem por aí, eu ouvi até um tema, um corinho do coronavírus, o povo cantando, a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Daí eu peguei um grupo, os irmãos da minha igreja são acostumados comigo, eu digo, a igreja não é você, você não é igreja, você faz parte da igreja, você pode ser o templo, aí é um conceito diferente. Igreja, todas as vezes que a Bíblia cita igreja, ela faz menção a uma coletividade. Igreja não é uma pessoa individual. Igreja é um termo coletivo. Sempre é um termo coletivo. Igreja é um conjunto de pessoas que foram separadas com determinado propósito. No caso da gente, fomos separados para servir a Deus. Então, é assim, não se pode ter crente, daí eu vou fazer a diferenciação entre igreja e templo. Isso é bem interessante. A história da igreja sou eu, alimento os desigrejados. Porque assim, eu digo para eles, quando Jesus voltar, ele não vem buscar você. Ele não vem buscar Mário Sérgio, não vem buscar Thomas. Tira isso da sua cabeça. Jesus, quando voltar, ele vem buscar a igreja. E a igreja é um conjunto de pessoas. A gente, para ser igreja, precisa ser membro de um corpo. A gente não pode ser igreja um membro só. Já pensou um coração pulando na rua? Aquela mãozinha da família Adams correndo ali no meio da igreja? Não pode, né? Então, outra coisa é templo. Nós somos templo. E aí, quando fala em templo, tem o templo físico e tem o templo que somos nós. Eu fiz uma pergunta uma vez para o povo. Eu disse assim, é possível você ser templo sem ir ao templo? Aí um monte de gente disse que sim, é possível, em casa. Eu digo, eu duvido muito. Porque quase 100% dos casos que eu pego do povo que se desviou é porque deixou de ir à igreja, deixou de ir ao templo. Então, sem o templo, ninguém consegue ser templo. Porque é lá no templo que Deus revela as coisas, né? É um lugar separado ali. Não vou entrar nesse assunto. Eu apenas estou introduzindo isso para explicar aos irmãos que não tem como a gente formar discípulos se ele não estiver vinculado à igreja. Não tem. Por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou abrir um quarto de guerra lá na minha casa e lá eu vou formar os discípulos de Jesus. Não, você vai formar discípulo para você. De Jesus, você só forma se você levar ele para a igreja. E aí é onde a gente precisa entender isso para compreender as fases do discipulado. Por exemplo, a obra missionária, ela não caminha se a gente não criar vínculo das pessoas com a obra de Deus. Não caminha. Você não pode formar discípulos de Cristo solto no mundo, não. Você vê que o apóstolo Paulo, para ser enviado, ele fundou a igreja que deu base e sustentação missionária para ele. Ele mesmo fundou a igreja que depois abençoou a ida dele para o campo missionário. Se não fosse isso, a missão dele não teria sucesso, as missões dele. Não é? A igreja orava por ele, mantinha. Então, tudo isso a gente encontra na Bíblia Sagrada. Então, você vê, a primeira coisa é a gente saber receber as pessoas e saber o que é receber as pessoas. Também tem uma confusão de palavras aí, ó. Receber é o quê? A gente precisa diferenciar, recepcionar, de acomodar, não é? São coisas diferentes. Recepcionar, de acomodar, de aconselhar, tá certo? Enfim, existem vários conceitos aí de acomodar e me fugiu outro termo agora que eu já lembro. Por exemplo, recepcionar, a recepção começa, se tiver um estacionamento na sua igreja, a recepção começa lá no estacionamento. O contato que a pessoa vai ter com quem cuida da igreja, com quem faz a obra de Deus na igreja, em qualquer lugar, seja no estacionamento, seja na cozinha, seja no som da igreja, a maneira como ela vai ser recebida pelos mais diferentes, as mais diferentes áreas da igreja,
vão definir numa probabilidade elevadíssima acerca se aquela pessoa vai permanecer na igreja ou não. Se uma pessoa for mal recebida, por exemplo, no estacionamento da igreja, é muito difícil você ganhar ela no templo, por melhor que seja a palavra que você pregou. Por quê? Porque é interessante como o que vai martelar no coração dele é o mal, é a maneira como trataram ele mal quando receberam ele mal. Por exemplo, Jesus ele tinha essa preocupação, que as pessoas recebessem bem as outras. Então, onde começa essa fase aí de recepção? Começa lá no estacionamento, ou se alguém, um evangelista ganhou aí numa obra de evangelização no campo missionário e vem apresentar o que cuida, ele tem que vir junto e tem que manter o ritual. Olha aqui, pastor Eudes, eu estou aqui lhe apresentando o meu irmão Thompson. Eu estava pregando hoje, ele aceitou Jesus. Então, assim, como você vai cuidar dele, aí eu quero apresentar ele para você aqui. Né? Então, está aqui o meu irmão Thompson. Então, alguém disse é besteira. Não, isso faz toda a diferença. Né? Então, em termos práticos assim, do templo, receber a pessoa é uma coisa, acomodar é outra coisa, e fazer a pessoa se sentir bem é outra história. Tá certo? Jesus ele tinha essa preocupação de acomodar, de receber e de acolher. O termo é acolher, o termo que eu tinha esquecido. Acolher diz respeito a fazer a pessoa se sentir bem. Para um novo convertido, por exemplo, se sentir bem na igreja, a igreja precisa estar conscientizada que ela vai começar a receber novos convertidos. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja tradicionalíssima. A igreja que eu dirijo, pastor Isaac, aqui em Joinville, ela é uma igreja tradicional, usos e costumes. E eu sou pastor deles. Só que eu preparei os irmãos, eu disse o seguinte, irmãos, a partir de hoje vão começar a chegar pessoas aqui fora do padrão. Pronto, eu não posso mudar a igreja. Quem sou eu para mudar a igreja? Minha função é ensinar a Bíblia. A Bíblia é a palavra que vai mudar. Mas eu ensino para eles. Eu digo, vão chegar pessoas com padrões diferentes. Por exemplo, as irmãs se escandalizam quando vem uma irmã aqui que não está usando saia. Mas se prepare que vai chegar um bocado agora. Vão aceitar Jesus e vão vir. E qual é o nosso papel? Ensinar a Bíblia para elas também entrarem no padrão, inclusive na maneira de se vestir, na maneira de falar. Vão vir pessoas que vão chamar palavrões, vão vir pessoas aí que vão... Enfim, vão vir pessoas dos mais variados tipos. E a igreja precisa estar preparada para receber bem. Você imagina, quer ver um escândalo que eu me escandalizei com um negócio que eu vi há poucos dias atrás. Antes da pandemia, aliás, não é tão há poucos dias. Foi antes da proibição aí do isolamento social. Eu cheguei numa igreja e um bêbado entrou na igreja e começou a cantar o hino 15 bem alto. Veio 2 seguranças e botou o bêbado para fora. Daí eu digo, não, eu aprendi o seguinte, que botar para fora é a última instância. É quando o cara tá agressivo, querendo dar em todo mundo. Mas o bêbado estava cantando, o que é que custa um obreiro sentar perto dele ali e dizer, vamos fazer o seguinte, depois você canta. Agora vamos prestar atenção. Depois eu canto com você. Acabar o culto, a gente começa a cantar aí para todo mundo. Agora, por enquanto, vamos aqui ouvir o que o pastor está falando. Foi assim que eu aprendi. Ou seja, e várias pessoas aceitaram Jesus na minha igreja bêbados, embriagados. E no outro dia voltam para a igreja bons, são, curados. Então é a fase da receptividade. É a fase da gente receber as pessoas bem e fazer com que as pessoas se sintam bem. Inclusive, os nossos líderes devem ser conscientizados acerca disso. Como eu sou de uma igreja tradicional, e eu sou tradicional também, minha raiz é tradicional, sou assembleano, nunca fui a outra denominação, sou assembleano mesmo, e é assim, eu também sou tradicional, mas eu tenho cuidado, por exemplo, quando eu estou no Templo Central, eu vou lá no ouvido do meu pastor presidente, ou de quem estiver na liderança ali, e eu digo, pastor, é assim, eu vou... aqui no meio do culto eu vou dar o senhor vai me ver andando. Mas o senhor não me leva a mal, não. Eu vou andar porque tem algumas pessoas nos visitando, eu vou me colocar à disposição delas. Vou oferecer água, vou perguntar se elas estão se sentindo bem. Se eu vir alguém incomodado, eu vou lá, coloco a mão no ombro, tá tudo bem. Agora a gente pode nem colocar a mão no ombro, né? Por causa da lei aí. Mas eu vou lá e pergunto, né? Tá tudo bem? Se veio alguém sem máscara,
e questiona o uso da máscara, eu vou lá, agora aconteceu várias vezes já, e justifico, há um decreto governamental para preservar a saúde e tal, questão de segurança. Enfim, a gente faz de tudo para que a pessoa se sinta bem. Ela tem que ser bem recepcionada, bem acomodada, mas ela também tem que ser bem acolhida. Todo mundo tem que ser preparado para receber aquela pessoa bem. Quer ver uma coisa? Ó? A próxima fase, os irmãos já viram que não dá tempo. Acho que eu tenho uns 5 minutos aí para terminar. Mas de 5 a 8 minutos. Aí você vai ver o seguinte. 15, Tom está falando ali. Então, é assim. A fase da decisão. Se a gente não cuidar da decisão, irmãos, a decisão é uma coisa extremamente constrangedora. Tem pessoas que não gostam de lembrar do dia que aceitou Jesus. Como foi que você aceitou Jesus? A pessoa tem vergonha de dizer. Não, vou falar não. Por que, homem? Você não quer dizer? Não, no dia que eu aceitei Jesus, o irmão só faltou me bater. Né? Vai aceitar Jesus, cara, senão você morre aqui. Daí eu fui. Já pensou a pessoa ir testemunhar? É um testemunho depois disso, né? Dá o testemunho do dia que eu aceitei Jesus. Já pensou? Nem combina, parece uma coisa contraditória, mas para muitas pessoas é verdade. Cada fase dessa tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar. Por exemplo, na decisão para Cristo. Na decisão para Cristo, a pessoa tem que ser acompanhada por alguém. Se mesmo que, mas já está vindo com a mãe dele. Não, mas eu vou também. É importante vir com o discipulador também, para a pessoa ter segurança. E chegar lá e se identificar. Eu sou o seu discipulador. Eu vou cuidar de você. Né? Eu vou lhe acompanhar porque eu vou cuidar de você. Se a pessoa não quiser ser tocada, mas acompanha a distância ali. E principalmente agora a gente está colocando em prática essa questão da distância. Mas, enfim, se a pessoa estiver nervosa, tem que ter um lugar para ela sentar. Quer ver uma coisa interessante? Um erro que as pessoas cometem. Daí eu estou falando da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Tem algumas pessoas que têm a ideia mirabolante de levar a pessoa para uma salinha à parte para fazer a anotação e oferecer um monte de coisa à pessoa. Isso aí se faz depois do culto. Isso aí talvez dê certo em outra denominação. Mas na Assembleia de Deus, o nosso culto começa com a oração inicial e termina depois da bênção apostólica. Isso é bem interessante porque se você tira a pessoa no meio do culto com a salinha, daí a pessoa, depois, quando ela for testemunhar, por exemplo, pegando ali o gancho do testemunho, daí você vai dizer assim, como foi o dia que você aceitou Jesus? Aí ele vai dizer, olha, foi bom, eu gostei, mas eu não sei como terminou aquele culto, não. Porque no meio do culto eu aceitei Jesus e me tiraram do culto. Eu não sei nem o que o pastor falou. Será que o pastor era Thompson? Me perdoe, Thompson, pegar você como exemplo, é porque a gente está em casa, né? Mas assim, meu pastor é Thompson. Eu não sei nem o que Thompson falou de mim. Será que ele gostou que eu aceitei Jesus? Será que ele falou mal? Irmão, Trevoso aceitou Jesus ali, abre os olhos. Eu não sei o que ele disse. Não é, irmãos? Então, prestar atenção a esses detalhes. E cada fase, então, você vai ver, ó. Tem pessoas que são traumatizadas com o momento da decisão. Tem pessoas que passam 30 anos na igreja e não se sentem bem na igreja. Primeira coisa que ela faz, a primeira oportunidade, ela corre para outro lugar. Por quê, irmãos? Aí você vai ver, porque ela não está sendo bem acolhida. Eu tenho um testemunho ali que eu passei no discipulado, que num dia de batismo, eu estava dirigindo o culto, a cerimônia ali do batismo, e eu lembro que teve uma situação envolvendo uma moça que tocava na orquestra, aliás, uma nova convertida com um rapaz que tocava na orquestra. O rapaz errou a partitura, pastor, algumas vezes. E isso dói, né, Thompson? Na espinha dos músicos ali, quando alguém erra a partitura. Soprou o nosso instrumento errado, a gente já dói. Daí eu percebi, ele errou a segunda vez e a terceira. Aí eu digo que ele tem algum problema. Quando eu olhei, descobri o problema dele. O problema dele é que ele estava olhando para a moça, estava sentado de frente com a saia bem curtinha. E ela mais cruzou as pernas para tentar amenizar o problema da saia e piorou. Aí eu fui cuidar daquela moça e cuidei, fui lá, sentei perto dela, abracei. Ela já tinha consciência que a roupa dela não era adequada para vir na igreja. Mas depois ela me disse, pastor, sabe por que eu estou vindo com a roupa que não é adequada? Porque eu não tenho dinheiro. Daí Thaisa minha esposa, teve que comprar uma roupa para ela. Mas teve uma coisa interessante. Sabe aquela passagem da multiplicação que diz assim, Jesus pergunta a Filipe, como vamos alimentar essa multidão?
Aí ele diz assim, Senhor, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para cada um como um pouco. Só que antes da pergunta, entre a pergunta de Jesus e a resposta do discípulo, tem um negócio que é assim, ó. Tem um negócio que ele diz que é bem assim, um versículo. Mas Jesus pergunta isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Naquele dia dessa moça, enquanto eu estava cuidando dela, veio uma menininha correndo, botou um bilhete na minha mão. Aí eu abri o bilhete, eu tenho ele ali plastificado. Depois eu mostro a vocês. O bilhete dizia bem assim, Pastor Mário Sérgio, cuidado com essa moça, porque ela tem espírito de pombagira. Ou seja, se essa moça estivesse perto dessa pessoa, fatalmente ela seria morta na igreja. Ou se não fosse morta, ia gerar um desconforto que aquela moça não sentiria mais o mesmo prazer de vir à igreja como ela estava sentindo até então. Ou seja, ela ia se sentir uma pessoa que não está sendo bem acolhida na igreja. Não é? Nesse dia eu fui lá, procurei quem enviou o bilhete, mas não achei. Graças a Deus, foi livramento de Deus isso. Aí, ó, baseado nisso, a gente tem outras coisas. Eu tenho que avançar aqui o slide, mas a gente tem a fase da consolidação, da integração. Eu coloquei outras ali, ó, fase da preparação para o serviço, a prática ministerial, a ordenação ministerial, até a gente liberar o novo convertido. Cada fase dessa tem objetivos. E nós que cuidamos de novos convertidos, a gente tem que ser capaz de dizer assim, ó, o novo convertido, por exemplo, ele está fraco, não quer mais vir na igreja. Aí eu tenho que saber identificar que fase dessa ele pecou. Por exemplo, ó, nós temos obreiros que dão trabalho hoje em dia na igreja. Teve uma fase na igreja, na história da igreja, que eu não vivi essa fase, eu sou mais novo que ela, que é uma fase onde faltou obreiro. Da igreja pegou e consagrou umas pessoas evangelistas. Nós temos exemplo, inclusive, no Rio Grande do Norte. Pastor Isaac, eu conheço obreiros, congreguei com obreiros, são meus amigos, que disse assim, eu tinha 2 meses de crente. Aí o pastor disse, tu quer cuidar de uma congregação lá, que eu não tenho obreiro para enviar? Ele disse, quero. Aí o pastor me consagrou evangelista e me enviou para servir a Santa Ceia aos irmãos. Aí, ou seja, esse irmão, ele é extremamente melindroso até hoje. É daqueles que qualquer coisa ele diz, estão falando mal de mim, é? Eu digo, rapaz, vai te converter, ninguém está falando mal de você. Aí eu percebi que ele não é um homem consolidado. Qualquer vento que dá, ele quer se desviar da igreja e até murmura. Eu identifiquei exatamente o que ele precisava. Ele precisa ser consolidado. E algumas vezes eu investi meu tempo em sentar com ele, abrir a Bíblia e mostrar por que ele tinha que confiar em Deus. E os olhos dele devem estar focados em Deus. Era para cumprir a fase da consolidação na vida dele. Então, essas fases aí, ó, nós que somos discipuladores temos que ter em mente todas elas. Aqui é um amplo discurso sobre cada uma dessas fases também. Aqui só para vocês terem noção de que o discipulado é uma obra de Deus grande, não é uma coisa pequena. Então, por exemplo, ó, agora eu vou falar sobre aplicação. Olha só, que tipo de aplicação nós podemos dar aqui? Eu poderia levar isso aqui para algumas coisas práticas. Eu posso até falar algumas coisas da prática. Acho que eu tenho 5 minutos agora. Deixa eu ver aqui no meu celular. Marquei aqui, 5 minutos. Então, preste bem atenção. Eu poderia citar assim, na fase da consolidação, tem que ter ligação telefônica. Tem que ligar para o novo convertido dando boas-vindas para ele, em nome da igreja. Tem que ter. Tem que ter visita. Mas, pastor, agora na época da pandemia, tem que ter. Sabe como é que eu estou fazendo visita para os novos convertidos aqui? Eu visito, né? Chego lá no muro, lá do lado de fora, quem não quer que a gente entre, que tem medo do coronavírus, lá do lado de fora, diga assim, não, irmão, pronto, aceitou Jesus um irmão ontem aqui na igreja. Aí eu fui na casa dele visitar ele. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele foi logo dizendo assim, pastor, a minha esposa não está permitindo ninguém entrar por causa do coronavírus. Não tem problema. Eu vou falar com você daqui mesmo. Mas esse contato pessoal tem que ter na fase da consolidação. Eu vim aqui só dizer que você agora é um filho de Deus, que seu nome está escrito no livro da vida, que você deve cultivar uma vida devocional. E no final eu orei por ele lá do lado de fora mesmo. Mas o contato pessoal eu não deixei de praticar. Então eu poderia falar uma série de atos que nós temos que praticar quando o assunto é formar discípulos. Mas eu vou resumir esses atos numa frase. Preste bem atenção como isso é interessante. Se você aprender essa frase, você vai mudar a sua maneira de praticar o discipulado. Porque agora você vai saber o que você está fazendo.
É assim, ó. Por exemplo, eu uma vez cheguei para um pastor meu e disse, pastor, na época que saiu o Orkut ainda, né? Eu criei uma conta no Orkut, né, que era uma rede social que antecedeu o Facebook, né? Entrou em extinção depois. Aí eu fui lá e disse, pastor, o que é que o senhor acha do Orkut? O senhor acha que é uma ferramenta ruim? Porque eu encontro os novos convertidos tudo lá. Eu queria convencer o pastor, mas na verdade ele me deu uma lição. Ele falou essa frase que eu coloquei entre aspas aí. Ele disse, Mário Sérgio, tudo aquilo que somar para a correta aplicação dos conceitos fundamentais da Bíblia Sagrada é bem-vindo à obra de Deus. Eu calei a minha boca e saí de cabeça baixa, porque eu entendi exatamente o recado. Por exemplo, a questão não é eu fazer uma ligação para o novo convertido. A questão é eu saber o motivo pelo qual eu vou ligar para o novo convertido. Eu não vou ligar para o novo convertido só para saber se ele está bem. Para ele, pode até soar que eu liguei para saber se ele está bem. Mas para mim, que sou novo, que sou discipulador, para mim, qual é o meu objetivo de ter ligado para ele? É para eu medir a febre dele, saber se ele está consolidado, se ele está se sentindo bem na igreja, ou seja, se ele está se sentindo acolhido. Então, você percebe que uma mensagem no WhatsApp, ela tem que ter um propósito. Os irmãos dizem assim, eu vou pegar um versículo e vou simplesmente mandar. Tudo bem, é um versículo, com certeza vai causar algum efeito, que é a palavra de Deus. Mas nós temos que saber por que nós mandamos aquele versículo. Não é simplesmente mandar. Eu tenho que saber, não, eu mandei porque aquele novo convertido ainda não é participante da igreja. Ele é consolidado, ele se sente bem, mas eu percebo que ele chega todo culto e senta lá atrás e fica de cabeça baixa. Não cumprimenta ninguém, não interage com ninguém, tem algum problema com ele, ou seja, ele não é integrado. Então, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, visando a integração dele. O meu propósito, o versículo, é visando a integração. Enfim, as ferramentas que nós utilizamos, a metodologia que nós utilizamos no discipulado, o povo peca porque eles pensam que é a metodologia que vai dar sucesso. Não é. É você entender o que você está fazendo. A metodologia ela tem que ter objetivos claros. Por que que, por exemplo, eu quando trabalhei com discipulado em Natal, teve uma época, trabalhei com o presbítero Lourenço, pastor Isaac, o senhor com certeza conheceu, ainda adolescente. Irmão Lourenço disse assim a mim, eu disse, irmão Lourenço, vamos acabar o discipulado nas casas, vamos fazer o discipulado só na igreja. Por quê? Porque tinha uma irmã que estava levando um novo convertido para a casa dela, e aí o marido dela, que não é crente, testemunhou que estava no harém, que ela levava a moça para o quarto e deixava a moça bem à vontade. E para ela estava fazendo uma boa obra. Então, eu não queria ferir a irmã, mas eu também tinha que cuidar do discipulado. O que é que a gente fez? Aboliu o discipulado nas casas, mas foi em homenagem àquela irmã e para o bem dos novos convertidos. Então, assim, a gente teve que mudar a metodologia, mas foi para fazer valer os conceitos fundamentais do discipulado. Já aqui em Joinville, que tem uma questão geográfica, uma questão climática, o Departamento de Discipulado de Joinville incentiva o discipulado nos lares. Por quê? É mais difícil as pessoas irem na igreja por livre e espontânea vontade. Então, a gente vai nos lares e pratica o discipulado com objetivo, inclusive, evangelístico. Ganha aquela pessoa e já cuida, ensinando a Bíblia para ele. E levando em consideração as fases do discipulado. Entendeu? Então, como que nós vamos aplicar bem? Inclusive, eu coloquei uma observação aqui que eu lembrei na hora, é que pedagogicamente, em relação à metodologia, ela depende de vários elementos, tá certo? Do público que nós estamos lidando. Esses elementos, os principais dele, inclusive, são de fundamental importância na obra missionária, que é a questão da questão social, não é? E a questão cognitiva. Eu vou levar em consideração o acesso, por exemplo, que essa pessoa tem à tecnologia. Se eu estou trabalhando numa comunidade carente, por exemplo, onde as pessoas mal têm um pão para comer, como é que elas vão ter celular para botar crédito? Então, eu não vou trabalhar com WhatsApp, eu vou trabalhar reuniões, porque eu estou levando em consideração o aspecto social. Ainda que eu faça 30 reuniões por causa da restrição do coronavírus, mas eu vou aplicar uma metodologia que faça valer as fases do discipulado com efeito. Então, questões sociais e questões cognitivas.
habilidades das pessoas que não pode ser desprezada, não é? Eu tenho que levar em consideração também o grau de intelecto. Olha, quando eu começo a ensinar a Bíblia para as pessoas, elas começam a entender a Bíblia. Então, como é que eu vou ensinar a Bíblia para as pessoas se eu não sei a Bíblia? Eu tenho que levar em consideração a inteligência das pessoas. O novo convertido me procurou há poucos dias atrás para falar da passagem do cego de Jericó. E aí eu vou terminar agora. Porque ele disse assim, pastor, eu aprendi, inclusive numa pregação do senhor, que o nome do cego não era Bartimeu, não. Bartimeu era o que tinha na capa que identificava ele como filho de Timeu. O nome dele ninguém nem sabe, porque não está na Bíblia. Aí eu disse, não, você tem razão. Ele disse, não, porque a irmã que está ensinando para mim, o curso bíblico do discipulado, ela disse a mim que o nome do cego era Bartimeu. Eu disse, não é. Ela disse, é. Aí ele disse, não é. Bartimeu identificava ele, estava na capa. Aí disse que a irmã disse, fica calado, que quem entende Bíblia sou eu sou a discipuladora, sou o novo convertido. Aí ele disse, bota uma discipuladora que saiba a Bíblia para falar comigo, não é? Então é assim, irmãos, tem que levar em consideração a metodologia, aspectos sociais e cognitivos. E nunca esqueça, como eu vou aplicar o discipulado corretamente? Levando em consideração que tudo aquilo que somar para a correta aplicação dos conceitos fundamentais é bem-vindo no discipulado. Ah, pastor, o WhatsApp é bem-vindo. Mas tem uns pregadores que falam mal do WhatsApp, do dele. Ele criou o WhatsApp e deu a senha para o diabo. Eu não dei, não. Ele criou o Facebook, deu a senha para o diabo, mas o meu não. O meu eu uso para discipular. Não é verdade. Então, assim, missionário, por exemplo, uma vez... Não vou falar esse exemplo da obra missionária. Pode ter que tem alguém que não esteja preparado. Eu vou dizer, eu comecei, né? Uma vez eu fui visitar o campo missionário com um obreiro já de saudosa memória, não vou dizer o cargo dele, e quando a gente chegou na igreja, o diácono veio servir a Santa Ceia de bermuda e de brinco. Ele segurou a minha mão e disse, Mário Sérgio, não receba a ceia. Eu vou receber, eu estou na Santa Ceia. Ele disse, não receba a ceia, não receba. Se você receber, eu tomo da sua mão. Daí, quando ele se virou um pouquinho, eu recebi a ceia, né? Graças a Deus, Deus deu aquela oportunidade. Aí, no final do culto, o pastor daquela igreja, um missionário conversando conosco, ele disse assim, vocês viram aquele irmão que serviu a ceia? Não sei se ele percebeu algum descontrole do irmão, né? Aí ele disse assim, vi, pois é, aquele irmão ali que serviu a ceia, ele é uma pessoa que era um chefe da facção, era o mais perigoso aqui, dessa região que eu fui enviado. Só que ele aceitou Jesus. Aí já está me ajudando na obra. Quando não tinha ninguém para servir a ceia, eu coloquei ele. Ou seja, você observa. E ele começou a falar qual era o objetivo. Integrar ele na obra, fazer ele se sentir bem, que ele é importante para Deus. Então, isso não se aplica, talvez, à nossa realidade. Mas a realidade daquele missionário no campo, naquele momento, se aplica. Não é? Quer ver uma coisa chocante? Só para justificar o que eu estou dizendo e terminar aqui. Eu vou terminar agora mesmo, prometo. É que, por exemplo, você já viu que algumas igrejas importantes, Brasil afora, foi fundada por mulheres? Foi fundada por mulheres, né? Eu estava lendo essa semana ali, hoje, inclusive, que a Assembleia de Deus de Recife já ganhou mais de 8.000 almas para Jesus com os cultos online. Só agora com isolamento social. Em lockdown, ontem eu estava assistindo o culto. Lockdown em Recife, ninguém sai na rua. Aí o pastor Ailton Júnior pregando, de repente ele disse, você que está no hospital, pare agora. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus não esqueceu de você. E se essa pessoa aceitar Jesus, mande pelo celular o nome dela e o número de telefone. E começou a chegar nome. Aí ele disse, pronto, conta aí, meu irmão. Aí o irmão contou 180, 190. Eu, quando desliguei ontem, que eu tinha que atender uma pessoa aqui, já estava em 200 pessoas aceitando Jesus em 1 hora de culto pela internet. Então, você observa, são os recursos utilizados de maneira consciente, com objetivo, respeitando fases e conceitos fundamentais. Mas não dá mais para eu continuar, tá certo? Deus abençoe. E eu acho que tem um momento agora ali com o Thomas. Muito obrigado, Thomas. Amém. Queridos, agora está aberto o momento das perguntas e eu já tenho uma pergunta que o irmão Douglas André fez aqui, pastor Mário. Falou assim, como dinamizar cultura e doutrina, né, do discipulado para que se tenha uma maior assertividade, né?
E ele pergunta se o senhor tem conhecimento, se há alguma divulgação junto aos presidentes de convenção, consequentemente secretário de missões e etc. Sim, claro, tem um trabalho forte aí. Os nossos pastores são muito bem instruídos quanto ao discipulado. Muito bem instruídos. Nossos pastores presidentes, eles são, pelo menos os da nossa convenção, todos eles são bem informados sobre o discipulado. O que acontece, às vezes, é que os pastores sofrem com mão de obra, né? Mas eles são, cada um deles é instruído, inclusive nas reuniões gerais de discipulado, cada um envia um representante. Do nosso estado tem alguns. Inclusive o pastor Isaac agora, há pouco tempo atrás, ele estava nos Estados Unidos como representante da nossa igreja lá, não é, pastor? Estava lá recebendo instruções sobre discipulado. Foi uma coisa muito bonita, por sinal. Tem que ligar o microfone, pastor Isaac. Deixa eu ver aqui se eu acho ele, eu já ligo. Olha, não, tudo bem. E existe um conselho na nossa convenção geral, que inclusive é presidido pelo pastor Raul Cavalcante, Sim. que é o pastor de Imperatriz, que é exatamente o conselho de evangelismo e discipulado, né? São dois correntes juntos, é verdade. Então, há algumas convenções que têm se preocupado muito com essa área. Em relação ao que o pastor Mário falou, é verdade. Nós estivemos agora no mês de fevereiro, uma representação de 33 pastores do Brasil, em um treinamento com o pastor Billy Hanks sobre discipulado. Foi realmente algo extraordinário, tremendo. Pastor Mário, a irmã Israele, né? A gente conhece como Daélia, filha do pastor Isaac, ela botou uma colocação, achei importante, que o senhor comentasse. Ela botou assim: infelizmente, os nossos convertidos, em sua maioria, são acompanhados por neófitos, e isso é muito complicado, né? Sim, é assim, ó. Quando a gente está palestrando sobre criação de departamento de discipulado, estruturação, a gente deixa bem claro que aqueles públicos ali que eu apresentei, acrescentando ali os crentes antigos, né, que não foram discipulados, são o alvo do discipulado. Agora, nós temos que cuidar também dos discipuladores. Nós temos que conhecer o perfil dos discipuladores. Por exemplo, na maioria dos casos, as pessoas que vão se disponibilizar para nos ajudar são pessoas leigas. Então, a gente precisa ter um plano de formação continuada para suprir as necessidades que a gente sabe que eles têm, não é? Além disso, tem outros fatores. Por exemplo, o discipulado é um trabalho cansativo. Você imagina você abrir mão da sua vida para cuidar de uma pessoa e, no final, a pessoa se desvia. Aí você tem que ir atrás dela e começar a identificar a fase que ela falhou e começar de novo. Se o discipulador não for preparado e treinado para isso, ele vai desistir do discipulado. Então, na verdade, essa questão do público leigo é real. Agora, a gente precisa ter essa formação continuada para aperfeiçoá-los, né? Isso aí faz parte do discipulado. Muito, muito boa essa colocação. Bem, eu botei aqui no chat se tinha mais alguma pergunta. Houveram muitas colocações interessantes dos irmãos dizendo, inclusive teve um irmão que falou assim: já estou esperando o próximo workshop, viu, pastor Isaac? Eita! Vamos lá. Discipular requer custo e esforço. Amém. Irmãos, alguém mais alguma pergunta? Não? Então, vamos passar para os agradecimentos para finalizar, queridos. Eu quero, desde já, agradecer a Deus, mais uma vez, e ao pastor Isaac, né, pela idealização desse primeiro workshop. Eu creio que outros irão acontecer, até com outros temas, né, porque estamos vendo que essa plataforma é de muita valia. Amém? Agradecer também a presença dos irmãos. Tivemos mais de 50 pessoas ativas, e isso é fruto, né, da sede que os irmãos têm em buscar o conhecimento para trabalhar na obra. Só finalizando, o irmão John botou: o acesso de religiosidade pode atrapalhar e muito o discipulado. Verdade, o excesso, né? O excesso. Verdade, John. Agradecer aos pastores que participaram, que nos incentivaram, né? E fazer uma ressalva: está aqui também conosco o presbítero Raimundo Santos, que é conhecido mais como Raimundo Maravilha, que é o coordenador discipulado da ADC. Amém? Obrigado. Pastor Isaac, agora o senhor está com a palavra.
para considerações finais e orar encerrando, para a gente partir para outra live. Ok, pessoal. Na verdade, a minha palavra é de gratidão. Pastor Mário, muito bom, foi muito bom. E que Deus continue lhe abençoando. Quero agradecer também a Thomas aí por ter coordenado. E a gente pode pensar aí o segundo momento, quem sabe, se Mário topar, a gente pode marcar aí. E eu penso, inclusive, é um assunto que eu tenho pensado seriamente sobre os pequenos grupos, né, ou células, ou grupos familiares, enfim, a gente está pensando seriamente de fazer. Inclusive, eu já conversei com o pastor Wilson, lá de Imperatriz, ele já se dispôs, nós vamos fazer um e podemos abrir para outras pessoas que queiram, fora a nossa liderança aqui, tá bom? Particularmente, a minha palavra de gratidão aos irmãos que acreditaram, né? Foi muito bom mesmo, estou muito satisfeito. E quanto o segundo, aí, a gente vai conversar, o Mário e Thomas, e de repente a gente pode fazer um segundo momento, porque, na verdade, o pastor Mário fez um resumo geral, né? E aí a gente podia fazer vários, ele podia sugerir aí, não sei, vai voltar a conversar a respeito, tá bom? Vamos convidar um dos pastores presentes para fazer a oração, né? Para orar por nós, encerrando. Vamos aproveitar e convidar um de outro país, o pastor Jefferson, lá do Uruguai. Ora por nós aí, Jefferson, encerrando esse momento tão importante, tão especial. Muito bem, Pai do Senhor, queridos, quero parabenizar ao pastor Isaac, ao Ivan Thompson, e a todos pela iniciativa muito edificante, foi muito bom. Que Deus lhes continue bendecendo em Cristo Jesus. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento tão edificante, esse momento que tivemos a oportunidade de aprender. Nos ajuda a colocar em prática para que possamos, Senhor, discipular os novos convertidos, para que possamos dar continuidade à sua obra aqui na terra. No nome de Jesus, continua abençoando o pastor Mário Sérgio, continua usando o teu filho de maneira poderosa, eficaz, nesta grande obra que o Senhor tem o chamado para realizar. No nome de Jesus, abençoa todos os teus servos, pastor Isaac, e a todos os que estão presentes nesta plataforma, e que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhes bendiga, irmãos. Amém. Amém. Obrigado. Encerrados. Vamos, pastor Mário. Irmão Tranquilo. Isso ali vai ficar gravado, depois eu mando o link ali no grupo. Eu mandei ali no bate-papo o link do convite do nosso grupo ali, que é um grupo onde a gente está sempre tratando sobre discipulado e divulgando algumas ações. Tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigado, pastor Isaac. Muito obrigado, Thompson. Obrigado, meus amigos. Pastor Ricardo, meu irmão em Cristo, gosto muito dele. Está ali também. Inclusive, a gente pode deixar, porque a ideia era o grupo encerrar já hoje. Eu não sei se, de repente, a gente podia manter o grupo aí para a gente definir o próximo. Sim, senhor, pastor. Pode ser, né, Thomas? Sim, senhor. Por mim, tudo bem. Ótimo. Ok, pessoal. Foi um prazer imenso, viu? Um forte abraço. Missioneiro, que Deus lhe bendiga. Amém. Amém. Temos o culto agora às 20 horas aqui da nossa igreja. Um abraço. Amém. Pode ser para todos. Um abraço, Mário. Aqui é Silvio. Opa, um abraço, querido. Que honra lhe ver. Tá lá o Silvio, cara. Meu amigão. Que bom ver esse homem de Deus. Inclusive, viu, Mário Sérgio, eu conheci... quando o pastor em Goianinha, foi Silvio que levou você lá. Não sei se você lembra, em Goianinha. Foi, eu lembro. Foi mesmo, pastor Isaac. Você lembra, hein? Me lembro, sim. Eu lembro, esse homem de Deus ali, a gente discutiu algumas coisas, inclusive sobre a história da igreja, né? Ele é um grande pesquisador nessa área. Tchau, Pai do Senhor. Até a próxima. Até a próxima, queridos. Deus abençoe todos. Amém. Um abraço, Isaac. Deus abençoe grandemente. A Jefferson, amém. A todos que estão conectados. Boa palavra. Deus continue abençoando. Isso mesmo. Parabéns, pastor Isaac Dias.